Olá a todos. Hoje vamos finalizar a primeira parte da playlist A Terra é Plana, porque mentem para nós. Vou finalizar esse episódio já dando uma introdução na segunda parte, que é o porquê da mentira. Porque quando você percebe que a Terra é plana, a próxima pergunta é por quê? Por que mentiram tanto para mim? E é sempre complicado falar disso, porque para a pessoa entender o porquê dessa mentira, ela tem que se desprender de muita coisa, inclusive deixar muita coisa para trás, para poder entender o porquê de tudo isso. Eu vou falar aqui da vida da maioria das pessoas. Então tá todo mundo muito focado em botar filho na faculdade, ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, fazer aquela viagem, fazer uma plástica, comprar um carro, comprar um celular, o melhor, sempre o melhor, ter a melhor viagem, fazer o melhor de tudo. Coisas que o próprio sistema capitalista cria para você usufruir, vamos dizer assim. E tá todo mundo muito focado nisso, sabe? Nesse jogo, nessa dança, nesse embalo de mais e mais e mais. E esquece de coisas que são primordiais da criação humana, que está basicamente nas escrituras. O porquê, a pergunta clássica, de onde sou, para onde vou, né? E isso tudo está nas escrituras e as pessoas se afastam disso, sabe? O sistema te deixa tão focado no próprio sistema que você não percebe que existe algo mais, algo maior, além dessa vida terrena. Até porque ela é passageira, efêmera, né? E como eu disse, é sempre complicado porque envolve todos os aspectos e te afastar disso, o sistema fez muito bem. Existem 4 ramos da ciência que foram criados única e exclusivamente para afastar as pessoas do Criador. Eu vou falar um pouquinho de cada uma agora e depois eu vou falar mais profundamente. São elas a astronomia moderna e todo o heliocentrismo, essa ideia de vácuo infinito da ilusão. Boa parte da paleontologia e tudo que diz respeito a dinossauros, e eu não estou dizendo que dinossauros não existiram, só estou dizendo que eles não são o que dizem que são pra gente. Um outro ramo é a arqueologia, principalmente a arqueologia que eles dizem arqueologia humana, né? É toda aquela ideia, e isso corrobora com o ramo da evolução, né? Então todo o ramo da evolução é inclusive só teórico, né? Até hoje é chamado de teoria da evolução porque nunca se conseguiu provar. Então algo teórico não serve para nada. E isso puxa o quarto ramo, que seria a física teórica, né? Então a física teórica é tipo um mundo fantástico de Bob, e eu vou falar dela mais na frente, sobre como ela funciona, como um físico teórico trabalha e esse tipo de coisa. Então a ideia é que tipo eles te pegam com 7 anos e te mandam para a escola e dizem que você vive numa bola que gira e esse lance vai evoluindo com isso. Qual a principal ferramenta que o sistema usa para iludir? É misturar verdades com meias verdades e mentira. Por que eu estou falando isso? Porque assim é muito mais fácil de embolar tudo e fazer você acreditar em qualquer coisa que saia na televisão. A própria televisão é uma ferramenta que o sistema usa para manipular. Vou dar um exemplo aqui. Na TV sai uma mulher com um lenço na cabeça. E no outro dia todo mundo tá com lenço na cabeça. Então sai uma banda aí cantando qualquer porcaria e no outro dia é sucesso, sabe? Não sei como, parece um estalo. Então as pessoas não veem o quanto a mídia influencia a vida delas, junto com todas essas teorias, e isso vai te direcionando para o próprio sistema, para ficar focado no sistema, acreditando que aquelas coisas são reais. Como você não tem tempo para parar para olhar para aquilo com
um olhar mais crítico, um olhar mais desprendido, você não consegue. A ideia é que existe um jogo acontecendo, um jogo muito antigo. E o prêmio desse jogo, meus amigos, são almas, as nossas almas. E nós precisamos salvá-las. Mas para isso a gente precisa entender o que está acontecendo de verdade, para a gente jogar do lado certo e conseguir atingir aquilo. Vai parecer uma loucura para a maioria das pessoas o que eu acabei de dizer, ainda mais vindo de mim, né? Aí é que tá. Tudo vem das escrituras, pessoal. Desde a Terra plana tá lá. Eu vou fazer a leitura de Gênesis, onde está implicitamente dito na palavra do Criador. Eu tenho que dizer antes para vocês que eu sei que tudo nas Escrituras foi de alguma forma manipulado. Desde os nomes, Deus, Senhor, Jesus, tudo isso é manipulado. Vou dizer para vocês, o Messias falava aramaico. E o aramaico era uma escrita com pictogramas, né? Letras eram símbolos, letras tinham significado. Era uma coisa bem complicada. Dele saiu o paleo-hebraico e mais na frente o hebraico. Por que eu estou falando isso? Porque você lê lá na Bíblia, o nome do Messias é Jesus. Mas se você estudar na história, você vai saber que a letra J só foi criada no ano de 1515. Veja bem, a numerologia está em volta. A simbologia está em toda volta. O olho está vendo vocês. O olho que tudo vê. Está no Big Brother. Está lá na torre. Lá na pirâmide. Na nota de $1. Todo lugar tem olho. Olhando para todos. O sistema imergiu todo mundo. Submergiu todo mundo nele. Ele está na frente de todo mundo e ninguém consegue ver. Ou a maioria não consegue. Então é disso que a gente vai falar, pessoal. De o porquê mentem para nós. De uma forma mais detalhada ou abrangente, a ideia é essa. Então, pessoal, vou ler uma passagem aqui. Vou ler a criação, que está em Gênesis, a origem do mundo e da humanidade. Mas eu não vou ler tudo. Eu vou aqui só até o Gênesis 1 até 12, que, como eu falei, é onde está implicitamente a passagem que traz aí a Terra plana e o domo celestial, que é uma coisa bem clara para mim agora, mesmo como um academicista. E eu também não vou usar os nomes que estão aqui nessa minha Bíblia, porque é assim que eu leio ela agora, depois que eu descobri os nomes reais, valeu? Quem quiser saber sobre o que eu tô falando, como sempre digo, vai ter que estudar um pouquinho mais. A ideia aqui é só colocar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Como eu falei antes, a letra J só foi criada em 1515, então não tem como o nome do Messias ser Jesus. E eu não vou pronunciar esse nome, embora ele não esteja nessa passagem. Então vamos lá? Em um princípio, o Criador criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso sobrava sobre as águas. Então o Criador disse que exista luz, e a luz começou a existir. O Criador viu que era bom e que a luz era boa. Então o Criador separou a luz das trevas, e a luz chamou de dia, e as trevas chamou de noite. E houve uma tarde e uma manhã, foi o primeiro dia. E o Criador disse que exista um firmamento no meio das águas para separar as águas de águas.
O Criador fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento, e assim se fez. E o Criador chamou o firmamento de céu, e houve uma tarde e uma manhã, e foi o segundo dia. O Criador disse que as águas que estão debaixo do firmamento se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim se fez. E o Criador chamou o chão seco de terra, e ao conjunto de águas, mar. E o Criador viu que era bom. O Criador disse que a terra produza relva, ervas que produzam semente e árvores que deem frutos sobre a terra e frutos que contenham semente, cada uma segundo a sua espécie. E assim se fez. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque bem aqui tem as questões que eu falo sobre o firmamento ou domo celestial, sobre a terra estar encoberta, porque quando você pensa, né, numa expansão que separa águas de águas, isso não tem nem como você pensar em outra coisa senão a formação de uma cúpula. E essa cúpula é o domo celestial, que contém as águas de baixo, os nossos oceanos, e a terra seca contém os rios. Qualquer um sabe que um sistema fechado como esse, se tiver um tamanho suficiente, ele vai produzir vida. O vácuo infinito é ilusão pura. Não há nada lá fora. E se há alguma coisa, com certeza não é vácuo. Nenhum homem jamais saiu desse plano. Nada jamais saiu desse plano. Vejam bem, Voyager, Kepler, Hubble, todos esses telescópios, ou mesmo essas supostas aeronaves de expedição, de exploração, elas são apenas fruto de ficção científica. E a gente vai falar disso e muito mais na segunda parte. Então fiquem todos aí na paz do Criador, que Ele proteja todos vocês, que Ele os ilumine, para que vocês entendam o que é esse mundo. Vocês não são só poeira cósmica, um pontinho no meio de um vácuo. Vocês não são só isso, vocês são criaturas de luz. Até breve, meus irmãos. Um grande abraço para todo mundo aí. Fiquem na paz do Criador. Yahweh Tsebaot. Conheçam o nome do Messias. Yahushua HaMashiach.